Olá, bom dia! São 11 horas e 39 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o educador executivo Alexandre Prats, um dos mais requisitados palestrantes do Brasil, que veio conversar sobre liderança. As maiores empresas do país têm recorrido ao conhecimento do Alexandre para extrair resultados mais consistentes e maiores de suas equipes. E nessa véspera de feriado, ele está aqui para contar como você pode ser um profissional que encontre um sentido para a sua carreira. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo, todos os dias. Primeiros, vamos para o nosso telão, ver quais são as informações que começam a movimentar esta semana de feriado. Eu começo com os giros de informações quentes com o Ibovespa. Na semana passada, o pequeno investidor precisou ficar atento ao que acontece na Bolsa de Valores. Nas duas últimas semanas, o mercado de ações subiu terça a quinta-feira, mas caiu na sexta. Isso porque os grandes investidores estão fazendo apostas curtas e realizando lucro na mesma semana. Para que você continue no mercado acionário, é importante você ficar atento a isso. Por isso, o principal indicador da B3 encerrou a semana passada em queda de 0,32% aos 85.550 pontos. Mesmo com esse recuo, a semana foi positiva com valorização de 1,44% no ano. O Ibovespa sobe 34,2%. Agora há pouco, o indicador estava em alta de 0,24% aos 86.678 pontos. Nosso próximo item é o câmbio e o dólar, mesmo com recuo de 0,39% na sexta-feira, o dólar fechou a semana passada com valorização de 1,52% aos R$ 3,46. A moeda americana acumula alta de 4,82% em abril. Nesta semana, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai decidir na quarta-feira sobre a taxa de juros. A expectativa é de manutenção de 1,75% ao ano, mas os investidores estarão de olho no tom da ata, principalmente em relação à inflação, PIB e juros nos Estados Unidos. Há 15 minutos atrás, a moeda americana estava sendo cotada a R$ 3,48, alta de 0,56%. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete no site da Dinheiro, o Ibovespa deve abrir em alta, seguindo o ritmo do exterior, mercado financeiro aqui para você. Mais abaixo, uma notícia sobre o McDonald's. E mais próximo a mim aqui, o Otávio de Lazari, presidente do Bradesco, no primeiro bloco da Moeda Forte, programa Moeda Forte, que vai estar disponível para você de segunda a sexta-feira. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana são os 90 anos do economista mais influente e poderoso do Brasil, na capa que você vê aqui ao meu lado. Antônio Delfim Neto era chamado de o czar da economia brasileira. Participou direta e indiretamente de todos os governos desde o golpe militar de 64 e aos 90 anos segue influenciando os rumos do país. Conheça a trajetória de Delfim, suas histórias inéditas dos tempos da ditadura e as suas relações com os presidentes do período democrático na revista que está nas bancas ou nas plataformas digitais da Dinheiro. Eu volto para o telão para mostrar o tema da semana, carreira, como trocar uma meta por um sentido. Daqui a pouco tem a participação do nosso analista de economia Luiz Arthur Nogueira e no final eu volto aqui para o telão para mostrar a agenda da semana, tá legal? O educador Alexandre Prats está aqui conosco. Alexandre, seja bem-vindo. É um prazer, Márcio. Obrigado. Gostaria que você começasse explicando qual que é a diferença de um coach para um educador executivo. Na verdade, a diferença é a amplitude de metodologias que a gente usa, né? Hoje, como educador executivo, eu continuo usando coaching, é a minha base metodológica, eu sou apaixonado por isso.
desenvolver pessoas, transformar comportamento, é uma das linhas que a gente gosta demais, porque eu não acredito em resultado sem uma transformação pessoal primeiro, uma coisa depende da outra, né? E um educador executivo, além de usar o coaching, ele usa a mentoria, ele usa o treinamento, ele usa a consultoria, então a gente aborda uma amplitude de ferramentas e o coaching é uma dessas bases também. Então, durante muitos anos eu utilizei apenas o coaching, depois outros métodos foram se tornando necessários, até que o educador executivo se tornou um nome mais fiel àquilo que a gente vinha aplicando. Quer dizer, uma metodologia até que você desenvolveu com essa experiência toda que você vem trabalhando há 10 anos, se não me engano. 12 anos já. 12 anos. 12 anos. 12 anos desde a minha primeira formação em coaching, depois eu abandonei minha carreira executiva e há 10 anos eu abri a minha empresa. Então, nesse longo período, a gente vem trabalhando com a metodologia de coaching, mas aí, obviamente, com a experiência, vai criando os seus próprios métodos, né? Então, a gente foi testando muita coisa, errando, acertando, e aí esse conjunto de métodos, o ano passado, a gente parou para olhar o posicionamento e falou, poxa, não é só coaching, né? A gente está com uma amplitude muito legal de recurso, aí o educador executivo se fez um nome interessante para a gente divulgar para o mercado. Você repensou a sua carreira, repensou a sua estratégia de carreira no ano passado. O que você indica para quem está pensando agora também na sua própria carreira? É importante você fazer essa pausa, rever o que você fez e aonde você quer chegar? Com certeza, com certeza. E foi fundamental para mim, nesse momento de transformação, eu ter do meu lado pessoas que me provocassem muito, né? Porque a gente acaba no meio da nossa vida corrida, a gente convive com as mesmas pessoas e a gente acaba se acostumando, né, com os elogios e com as críticas. E a gente começou a trazer gente de fora para o nosso lado, sabe, para olhar nossa carreira com uma visão. Então aí o meu time começou a olhar também com base em outras perspectivas e a gente se permitiu se reinventar, se olhar diferente e talvez esse seja o grande desafio. A gente vai se acomodando ao longo dos anos, independente do profissional que você seja, chega uma hora que você chega numa coisa que a gente chama no coaching de limite da incompetência, né? Chega uma hora que você não consegue mais olhar para o lado, né? Você está muito acostumado com aquele envolto ali que está ao teu redor. E quando tem gente que vem, que te provoca, que realmente aponta os teus erros, que te mostram caminhos diferentes, e você se permite essa reinvenção, você pode descobrir coisas incríveis. E o educador executivo veio daí. E quando que acontece esse momento em que você chega num topo e você não consegue mais se desenvolver? Todo profissional passa por isso? Todo profissional passa por isso. E eu posso te falar isso por experiência minha, do esporte, que eu já fiz coach com vários atletas, grandes empreendedores, grandes líderes. Todo profissional chega em algum momento que ele não vê mais para onde crescer. Parece que a gente cria uma bolha e aquilo a gente não vê mais para qual caminho seguir, e isso é um grande desafio, porque você já conquistou muita coisa, já seguiu muita coisa, você já fez muita coisa, você já estudou, você já leu, e chega uma hora que você se sente limitado. E isso acontece e vai acontecer com qualquer pessoa, e não importa a idade. Tá. E essa limitação, eu costumo dizer que ela é boa, porque ela te obriga a procurar desenvolvimento onde você nunca imaginou que você poderia procurar. O ano passado, por exemplo, eu fiquei 10 dias no MIT. Chegou uma hora que eu falei, cara, aqui no Brasil eu já vi tanta coisa, estudei tanta coisa, estou precisando de uma provocação de fora, e foi muito legal, não só pelo curso, mas pela convivência com outras pessoas também. Eu estava precisando disso, estava precisando me provocar mais, sabe? E às vezes quando um profissional me procura para fazer um processo de desenvolvimento com ele, o que ele quer é isso, ele quer ser provocado. Eu tenho CEO que me procura e fala assim, sabe por que eu te contratei? Para você discordar de mim, cara. Porque parece que ao longo do tempo as pessoas não querem discordar, né? Eu estou aqui, todo mundo concorda comigo, tá tudo bem, e não, eu preciso de alguém que venha e que me fale verdades que a minha equipe parece que não consegue falar. E discordar faz parte do processo de desenvolvimento e de crescimento para todo mundo, né? Faz parte, é necessário, né? Às vezes a gente se acomoda também. A gente chega num ponto que tá tudo indo bem, a gente tá todo mundo elogiando, mas quando vem alguém, às vezes te dá uma rasteira, você fala, opa, cara, não era que realmente tinha muita coisa para desenvolver aí, né? É a tal da zona de conforto, né? Você não pode estar na zona de conforto, né? Você sempre tem que estar incomodado com alguma coisa, né? E a zona de conforto é boa, né? É ótimo. Né? Por isso que ela chama zona de conforto, né? Porque ela é confortável, ela é boa. E ali a gente não tem nenhuma ameaça, né? A gente sabe como controlar tudo, né? Agora, no momento que a gente se permite, né, entrar nessa zona de incompetência, isso é positivo. Eu costumo falar isso nas minhas palestras, né? Qual foi a última vez que você sentiu um friozinho na barriga, né? Se já faz tempo, é porque já faz tempo que você não se desafia e não se propõe a algo novo. Quando você tem essa sensação, né, de que você está em constante ebulição, você se obriga a se desenvolver, é isso que te faz crescer, né? No sofá de casa a gente não cresce, não adianta. E Ale, qual a dica que você dá para o profissional que está nos vendo agora, está nessa zona de conforto, né, ou está inconformado, ou não consegue entender por que ele tem que se provocar mais? Quais são os erros que ele não pode fazer nesse momento e quais são os acertos,
ou as táticas que ele pode desenvolver para crescer mais rápido? Perfeito. Eu vou responder com 3 perguntas, tá? Que isso é uma pergunta que eu faço costumeiramente, né? A primeira é, com quem que você conversa todos os dias? O que você lê todos os dias? E o que você assiste todos os dias? Se você conversa com as mesmas pessoas, lê as mesmas coisas e assiste as mesmas coisas, automaticamente você está reforçando a tua zona de conforto, porque você está fortalecendo as tuas crenças e se permitindo ficar ali exatamente onde você está. Quando você começa a ampliar esse teu leque e você começa a conviver com pessoas diferentes, começa a se provocar a ler coisas novas, fazer cursos novos, se permitir a estudar coisas que você nunca estudou, isso te amplia o leque. Tá. Então, o que eu digo para as pessoas sempre é, não façam exatamente as mesmas coisas para a sua carreira. Então não é porque você é um engenheiro que você vai ter que fazer pós-engenharia, mestrado em engenharia. Cara, por quê? Às vezes você é um engenheiro brilhante, por que você não vai fazer uma pós em recursos humanos? Por que você não vai estudar coaching? Por que você não vai estudar finanças? Para você se provocar a ampliar essa tua competência, porque eu realmente concordo que a gente tem que ter uma especialidade. É isso que nos destaca. Mas quando você começa a incorporar novos elementos, essa tua especialidade cresce ainda mais. Então, para você descobrir até se você está na tua zona de conforto, é necessário que você comece a ampliar essa tua atuação. Isso começa a te despertar muitos cenários, né? E outra coisa fundamental, comece a conviver com gente melhor do que você. Isso vai te fazer crescer, né? Vai te fazer crescer porque vai te provoca. provocar, né? Mas vou dizer, é muito complicado isso. É porque claro, você vai né? ter que abrir mão da tua vaidade. É claro, a comparação é muito complicada. Muito dói, né? Porque a comparação é você com você mesmo. Mas é a única chance que você tem de começar a ter um espelho, porque a gente funciona baseado em espelho. Então, se eu convivo com gente assim, que eu tô, tá tudo na minha média, tá tudo bonitinho aqui, você não vai dar um recado para o teu sistema que você precisa evoluir. Então, conviva com gente melhor do que você. Faça eventos de networking. Quando você amplia isso, a tua cabeça amplia e as tuas necessidades de desenvolvimento, ela começam a se tornar muito mais claras e muito mais efetivas também. Muito bem. Ali eu vou fazer uma pausa no nosso papo para falar com o Luiz Arthur Nogueira, que já está aqui, nosso comentarista de economia. Luiz. Márcio. Tudo bem? Tudo bom? Como que estão as coisas Tudo por aqui? ótimo. Pré-feriado, né? É. Pré-feriado do Dia do Trabalho, a gente vai falar de desemprego, é isso? Desemprego, infelizmente. A economia está voltando devagarzinho, tem uma volta aos poucos da economia brasileira, mas o emprego não volta. Isso Verdade. Na semana passada, o IBGE divulgou um dado muito ruim, Márcio. 13,7 milhões de desempregados. É muita coisa. É muita coisa. É. Vamos entender o que está acontecendo? Por favor. Vamos lá então aqui no telão, pessoal. Eu trouxe esse tema porque havia uma expectativa de que o mercado de trabalho melhorasse de forma mais rápida esse ano. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? 13,7 milhões de desempregados. Claro que se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, esse patamar estava em 14 milhões, melhorou um pouquinho, mas piorou em relação ao fim de ano. Até é normal, no fim do ano tem muito emprego temporário, termina o Natal, essas pessoas são demitidas, mas convenhamos, 13,7 milhões de desempregados é muita coisa e infelizmente mostra que a economia está começando a se recuperar, mas de uma forma muito lenta. Muito bem, por que esse quadro ainda é tão ruim? Porque falta a confiança do empresariado. Essa confiança está congelada na expectativa do que vai acontecer na eleição. Infelizmente, grandes projetos não estão sendo desengavetados por conta dessa dúvida sobre qual agenda econômica vai ganhar. É uma agenda positiva, reformista, que faz com que o país cresça, ou vai ganhar uma agenda populista que vai jogar o Brasil no buraco de novo? Diante dessa dúvida, os empresários estão adiando grandes investimentos. Tem outro ponto importante que eu coloquei aqui, que é a questão da informalidade. Este é o ponto mais crítico. Por quê? Porque a pequena recuperação que está acontecendo no mercado de trabalho, ela está ocorrendo via mercado informal, ou seja, aquele emprego sem carteira de trabalho, sem o registro. Sem esse registro, a pessoa não tem a segurança de um emprego por longo prazo, a pessoa tem dificuldade de ir a um banco, pegar um crédito para consumir, por exemplo, para investir. Então, essa recuperação, embora seja natural que ela comece pela informalidade, ela é uma recuperação ruim, é uma recuperação que não dá uma perspectiva de crescimento econômico. Outro ponto, nós temos aqui desemprego estrutural. O que seria um desemprego estrutural? Aquele desemprego que é provocado pelo avanço da tecnologia, robôs ganhando o mercado de trabalho. Eu acho que aqui no Brasil é muito pouco isso. Colocar a culpa por 13,7 milhões num desemprego estrutural não é o caso ainda. Nós estamos com um problema muito simples, entre aspas, de se resolver, que é o crescimento econômico. Se crescer, naturalmente vai cair esse desemprego. E aí a grande pergunta, afinal de contas, então, quando vai melhorar o mercado de trabalho? Neste ano, aos poucos, lentamente vai melhorando. Agora, para valer mesmo,
apenas em 2019, insisto, se as urnas elegerem uma agenda reformista, uma agenda positiva para a economia, uma agenda que resgate a confiança do empresariado. Sem confiança, o empresariado não vai gerar mais empregos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, eu volto semana que vem com um novo tema e agora uma pergunta para o Alexandre. Vamos lá. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Alexandre, tem uma curiosidade. Muitos profissionais gostam de, no meio da carreira, às vezes até no auge, fazer um período sabático, né? Aquela pausa para se reciclar, eventualmente até mudar de vida. Você costuma recomendar isso? E qual seria o tamanho ideal? Um sabático de 6 meses é razoável? 1 ano, 2 anos é muito? Tem um tempo que seria o ideal para um sabático no meio de uma carreira? Olha, excelente pergunta, né? Quando a gente fala de período sabático, ele tem que ser por algo que vai te fazer refletir sobre a sua carreira. Não pode ser um processo de desistência. Eu vejo muitas pessoas usando isso, pô, a minha carreira não tá legal, eu vou tirar um ano sabático. E até muita gente acha, não, cara, o ano sabático tem que ser quando a minha carreira tá ruim. E não, tem que ser quando está num momento legal e que você pode parar e voltar para o mercado bem. Quando a tua carreira não tá legal e você faz um período sabático, cara, para você voltar para o mercado, por exemplo, é algo extremamente desafiador. Então, o legal é assim, pô, a minha carreira tá bem, eu tô vivendo um momento legal, tô estabilizado, quero fazer um período sabático, e aí eu volto, porque esse voltar também, ele leva um tempo. Pô, então se a pessoa tá num momento de carreira ruim, não tá com muita grana, quer fazer um período sabático para ela pensar, ok, vai ser legal. Só que quando ela voltar, o desespero vai ser tão grande para conseguir uma recolocação que às vezes não vai dar certo. Então, eu acho que esse período sabático, ele depende de algumas coisas. Primeiro, qual o momento de carreira que eu estou vivendo, né? Segundo, como que é o meu mercado? Tem mercado que se você ficar fora muito tempo, você fica completamente obsoleto. Tecnologia, por exemplo, né? Se eu fico fora um ano, a não ser se eu aproveitei esse tempo também para estudar e refletir sobre isso, se eu fico fora muito tempo, eu posso perder grandes oportunidades. Segundo, é o tempo que a minha grana aguentar também, porque vai chegar uma hora que, pô, eu tô aqui, eu quero ficar um ano, e aí a gente fala um pouquinho sobre zona de conforto. Esse período sabático pode ser uma delícia, viu? E aí você não vai querer voltar. Aí você programou 6 meses, daqui a pouco vou dar um 8, 9, vai final do ano já, cara, a grana acabando. Aí tudo que você planejou nesse período, que era voltar bem e ter uma tranquilidade, você não vai conseguir e talvez você volte o período sabático pior do que você saiu. Então a dica é, faça um planejamento. Utilize isso realmente para ser um momento de reflexão e não de descanso, não é isso. O período sabático é um momento de reflexão, onde você estuda, onde você aprende coisas novas. E quando for voltar, se prepare para isso. Porque esse planejamento não é só quando eu voltar, é quando eu voltar mais o período que eu tenho para me realocar. Então você tem que olhar os teus custos também e ver o quanto que você consegue suportar isso. Mas é válido. Ale, tem diferença entre planejamento e meta? Sim. A meta nada mais é do que o que eu quero, né? Então a gente tem muito costume, isso é uma coisa que nós brasileiros temos uma dificuldade incrível em fazer planejamento, né? A gente adora traçar meta, né? Então chega lá final do ano, a gente pula as ondinhas lá e tá tudo certo, né? E quantos planos a gente não engaveta ao longo da vida? Porque é a falta do planejamento, né? Isso é uma das coisas que no processo de desenvolvimento, tanto organizacional quanto pessoal, é onde mais as pessoas sofrem. Porque é no momento que eu faço sentar e faço colocar no papel, faço pensar em todos esses detalhes. Porque no planejamento você não traça apenas os passos que são necessários, mas você traça aquilo que vai te sabotar também, os entraves que você vai encontrar no meio desse caminho. E isso não quer dizer que se eu planejo eu alcanço, mas quer dizer que se eu planejei, a chance de alcançar é muito melhor. Tá. Então, ao traçar uma meta, é importante colocar um plano para isso. A gente chama isso de método. Cara, e pode ser para qualquer coisa, cara. Eu tenho um plano de emagrecer, eu tenho um plano de ter independência financeira. Quanto mais eu tiver um planejamento detalhado disso, mais o meu caminho ele fica claro. E eu sei por que eu estou dizendo não para algumas coisas ou sim para as outras. Então, o plano é fundamental. A meta por si só, geralmente ela não traz grandes resultados porque falta um caminho estruturado para isso. Vou aproveitar que você falou em diferença entre método e plano. De metas e plano. E qual a diferença de fórmula e método? Fórmula e método. Eu tenho batido muito nisso. Né? Tá? Que isso também é outra confusão que acontece. Cara, confusão, e eu tenho sido combativo nisso nas redes sociais. Eu tenho sido muito chato com isso, porque ao longo dos anos as pessoas começaram a querer, não sei porquê, a encurtar caminhos, sabe? Dostoiévski já falava isso, né? As pessoas não querem Deus, elas querem um milagre, né? E as pessoas começaram a encurtar caminho, isso é um grande perigo. Então as pessoas dizem para você, olha, trabalhe 4 horas por dia e fique rico, né? Faça 10 minutos de atividade física por dia e perca 10 quilos. E as pessoas começaram a acreditar nisso. E isso são fórmulas.
é aquilo que talvez deu certo para mim, mas não necessariamente vai dar certo para você. E as pessoas começaram a vender essas fórmulas. Aí a gente começou a surgir os gurus, né? Então é o guru da motivação, é o guru do dinheiro, é o guru disso, é o guru daquilo. E esses caras vendem fórmula. E as pessoas compram as fórmulas, aplicam, não veem resultado, e aí daqui a pouco elas compram outra fórmula, porque isso é incansável, né? E esses caras estão ganhando muito dinheiro com isso, eles estão lotando. Olha, você fica um final de semana aqui que você vai mudar a tua inteligência emocional. Cara, quem trabalha com desenvolvimento humano sabe que leva muito mais tempo que isso. Né? Então a fórmula nada mais é do que um ABC pronto, empacotado e geralmente muito bem embrulhadinho, que é vendido de uma forma especial e por pessoas que o fazem muito bem, mas que na verdade você está criando um efeito inverso, você está criando um exército de frustrado. Porque a pessoa faz isso, ela não consegue ganhar dinheiro, ela gastou o dinheiro e sempre coloca a culpa nela. Então, a diferença de método é, quando eu até olho uma fórmula ou outra, mas eu trago isso para a minha vida e eu começo a construir o meu próprio método. Mas por que dá trabalho? Porque eu vou ter que testar, eu vou ter que executar, eu vou ter que fazer, isso não vai dar certo, eu volto, eu planejo. Então, método é aquilo que funciona para mim. Eu quero emagrecer. Cara, crossfit não é bom para todo mundo. Então não é porque está na moda. Eu fiz crossfit uma vez, fiquei 3 semanas sem andar. Né? Cara, porque não é que é ruim, mas não serve para mim. Claro. Eu preciso encontrar o meu método, que talvez pode ser fazer uma luta, que talvez pode ser fazer uma corrida, algo que seja viável para mim. Economizar dinheiro não é igual para todo mundo. Construir uma carreira não é igual para todos. Empreender, criar uma startup e tudo mais. Então, muitas vezes, criar um método dá trabalho, porque eu vou ter que sentar eu comigo mesmo e vou ter que traçar esse caminho. Então, a dica sempre é, fuja das fórmulas, porque não necessariamente ela funciona para você. Aliás, esse é um ponto interessante, porque na experiência que a empresa de palestras que você faz parte, né, exclusivo da experiência, vocês trabalham justamente sobre isso, né? Você não tem lá na prateleira a palestra do Alexandre Prates, mas tem o método dele que pode se encaixar na sua necessidade. Queria que você contasse um pouquinho disso, como que é fazer, por exemplo, uma grande empresa, uma palestra específica para as necessidades deles. Legal. Lá na experiência, a gente tem uma regra nossa, que é um conjunto de valores nossos que diz, né? A gente não quer alguém que saiba falar bem. A gente quer alguém que tenha uma grande história, alguém que tenha experiência, que tenha conteúdo e que possa utilizar isso para transformar uma organização. Então a gente tem hoje lá, por exemplo, com a gente o Muricy Ramalho, o Denilson, ao mesmo tempo eu tenho o Giovanni Decker, que foi presidente do UFC. Então a gente tem pessoas que têm uma bagagem de trajetória muito grande, que construíram os seus métodos e que a gente vai para as organizações hoje e a gente faz um estudo muito grande do que aplicar lá. Então o Alexandre não serve para qualquer empresa, assim como o Muricy não serve ou nenhuma outra pessoa serve. A gente tem que, por isso que a gente faz um trabalho muito grande de visitar a empresa, entender briefing, entender cenário, e aí sim a gente levar um método que funcione para aquela empresa. Uma das coisas que tem nos destacado muito é isso, a gente não leva a fórmula pronta, eu não chego lá com 3 passos para você aumentar as suas vendas, porque não existe. Porque para cada segmento é um. Imagina, semana passada eu falei para telefonia, essa semana eu falo para alimentação. São segmentos completamente diferentes e cada um tem a sua especificidade. Então, quando você entra para você estudar aquele segmento e você de fato mergulha nisso, você descobre os anseios daquela organização, aí a gente consegue montar o nosso time e levar uma proposta de valor. Fórmula pronta também não funciona para nenhuma empresa. E as empresas eles compram muito isso, né? Poxa, o cara ele é um bom palestrante, eu trago para cá. E gera, às vezes, uma motivação imediata. A gente não quer motivar. A gente quer realmente inspirar e que as pessoas saiam de lá com um método que no outro dia elas consigam aplicar e ver resultado daquilo. Mas isso requer um estudo muito grande, um briefing muito grande e detalhado. Como que você faz, hein? Você chega antes, você estuda a empresa? Muito, cara, é muito. A gente conversa por telefone, a gente faz Skype, a gente visita quando é em São Paulo, a gente vai até a empresa. Tem uma agora que a gente começa um trabalho semana que vem, que a gente ficou 2 dias imersos lá dentro, entendendo os processos. Então dá muito trabalho, sabe? A gente tem que entender o segmento. Às vezes eu tenho palestra, que a minha palestra é 5 horas da tarde, mas se eu tenho agenda, 8 da manhã eu já estou lá no evento, porque eu quero acompanhar, eu quero entender o discurso e eu estou mexendo na minha palestra, pô, que legal, eu posso pegar esse dado aqui. Então, desenvolvimento humano e organizacional é muito específico. A gente tem que ter um cuidado grande e tem que ter uma entrega muito forte para que não seja superficial. E às vezes você fala, Alexandre, mas tem 1 hora só de palestra, sim, e essa 1 hora tem que gerar valor. E para gerar valor eu vou ter que estudar, eu vou ter que mergulhar.
Dá muito trabalho, Márcio, mas é isso que de fato a gente acredita que dá resultado e é por isso que ano a ano a gente vem crescendo bastante. É isso que as empresas precisam, né? Resultado, né? Fazer uma palestra para motivar só os funcionários, mas ter um resultado ali no seu negócio. Sim, sempre, porque a motivação é legal, né? As pessoas saem de lá e um contratante semana passada ele me disse isso, né? Alexandre, eu não quero que você venha aqui, que você dê o show e tal, as pessoas vão sair daqui te adorando, cara. A tua avaliação vai ser 10, mas na segunda-feira nada mudou. Então nosso desafio é como fazer com que, às vezes, a pessoa saia nem que for com uma ferramenta, mas que ela pega aquilo e ela fala, caramba, se eu aplicar isso aqui, eu aumento as minhas vendas, melhoro a minha liderança, melhoro a minha performance, porque eu realmente acredito que a motivação, ela não acontece à toa. Quando você vai lá e faz um AUE, aquilo gera um entusiasmo. A motivação, ela vem quando você implementa alguma coisa e você vê resultado daquilo. Aquilo te motiva a querer continuar. Aí você entra num ciclo virtuoso. O contrário é verdadeiro, cara. Sai de uma palestra linda, não consigo aplicar nada, eu entro num ciclo vicioso. Ah, aquilo não funciona, eu não acredito, não dá certo. Então a responsabilidade de quem assume um palco ou um programa de desenvolvimento é muito grande. Ale, para a gente terminar, uma dica para quem está nos assistindo para melhorar a sua carreira. Primeira coisa, né? É entender que uma carreira ela não tem um fim nela mesma, tá? Sempre existe um sentido maior para você fazer alguma coisa. É por isso que eu falo muitas vezes, né? Troque uma meta por um sentido, né? Cara, para de querer construir uma carreira simplesmente só para ganhar dinheiro. Não, cara, pense alguma coisa a mais nisso. As pessoas mais incríveis que eu já desenvolvi ao longo da minha vida, elas conseguiram responder uma coisa que é: por que vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Quando eu encontro um sentido maior que isso, é tão bom e é tão claro que aquilo que eu estou fazendo está gerando valor para outras pessoas, para a sociedade e até para mim, para minha família, que esse senso de orgulho faz com que eu queira participar mais, participar melhor, me desenvolva. Quando a carreira termina nela mesma, eu vou sempre terceirizar a culpa. Pô, a empresa não me valoriza, então eu vou diminuir a performance. Esse é o maior erro da vida que eu falo para as pessoas. Quando você está numa empresa que não te valoriza, aí é que você tem que entregar mais. É como jogador. Cara, você pega um jogador de futebol, ele está num clube que não está pagando. Aí o que ele faz? Diminui performance. Aí vai para o banco, é esquecido. Ninguém. Não, é ali que você tem que entregar para você sair logo. Então a gente tem que entender que nenhuma empresa é responsável pela nossa carreira. Nós somos. Eu tenho um sentido maior para isso. E quando eu entendo isso está claro para mim, a chance de você transitar uma carreira com mais performance e, consequentemente, com mais resultado, é muito maior. Eu sempre faço duas perguntas nos meus processos. Uma é: qual é a tua meta de carreira? E a pessoa me diz: eu quero ser promovida. Tá. E a próxima pergunta é: por que vale a pena? E essa discussão ela é intensa. Mas quando eu descubro por que vale a pena, aí sim tem alguma chance da minha carreira fazer alguma diferença. Ale, muito obrigado pela sua participação. Imagina, mais, foi um prazer, viu? E agora que a gente já entendeu tudo sobre carreira, dicas valiosas para você que está tentando rever sua carreira ou repensar sua carreira, eu vou aqui para o nosso telão para começar a falar para você quais são os dados mais importantes da semana e o que pode mexer com o seu bolso, os seus negócios e os seus investimentos. Esta semana os dados são todos concentrados no Brasil. Nesta última semana de abril, vamos saber o que os principais economistas preveem para a economia em 2018 no Boletim Focus. Divulgado agora cedo, a pesquisa semanal do Banco Central mostra que o IPCA estável para esse ano 3,49%, em alta no ano que vem 4,03%, o PIB estável tanto para esse ano como para 2019, 2,75% e 3%, o câmbio em alta no final desse ano, R$ 3,35 este ano e 3,40 no ano que vem. E a Selic 6,25 no final deste ano, deve já cair nessa próxima reunião, e 8% no ano que vem. Nós vamos pular a terça-feira, porque é feriado do Dia do Trabalho, portanto, sem dados relevantes para acompanhar. E já na quarta-feira, o destaque é a balança comercial brasileira em abril. O Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços deve mostrar a diferença entre exportações e importações, continuou positiva neste mês que está no fim. O saldo esperado é de 6,3 bilhões de dólares, o mesmo resultado de março. Com isso, o superávit nos 4 primeiros meses do ano deve se aproximar de 25 bilhões de dólares. Eu passo para a próxima tela e o assunto é a produção industrial brasileira em março. Em linha com o crescimento esperado de 0,3% para o PIB no primeiro trimestre, a expansão da indústria deve ficar em torno de 0,6% em março. Esse resultado vai confirmar a recuperação gradual da economia brasileira, mas ainda sem reflexos na criação de empregos, como mostrou o Luiz Arthur Nogueira agora há pouco no Descomplicando a Economia.
E na sexta-feira, para fechar a semana, o índice de gerente de compras PMI, na sigla em inglês, que pode confirmar o setor de serviços perdeu força nos últimos 2 meses. Em março, o indicador havia recuado para 51,5 pontos e desta vez deve cair ainda mais para 50,4 pontos, ficando no limite de 50 pontos, que marca a expansão ou retração do setor. Chegamos ao fim deste Dinheiro na semana de 30 de abril de 2018. Muito obrigado pela sua companhia e todo dia às 5h30 da tarde você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia na política e na economia com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário às 11h30 da manhã. Curta o seu feriado. Boa semana, bons negócios. Tchau!